Salve, amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de SUV. 7 lugares, um veículo que chegou com uma proposta muito diferente. Um Jeep desenvolvido no Brasil pro mundo. Sente só quem tá aqui com a gente, é o Commander, um Compass esticado ou muito mais do que isso. Para contar tudo para você, a gente rodou mais de 2.000 quilômetros na cidade, no asfalto, na estrada, em diversas situações para testar e falar a real, as verdades que você só encontra aqui no Auto Vídeos. E esse aqui, olha aí, diesel, hein? 2.0, será que é muito mais interessante do que uma SW4, do que um Tiguan? As novas tecnologias, o conforto, que muda aqui no design, por fora, por dentro, tá na hora de você descobrir tudo isso com a gente, então bora lá? Vamos nessa! Bonito, legal, imponente. Agora chegou o momento do nosso teste completaço para contar para você todas as verdades, todas as nossas impressões. Primeira coisa, é um Compass esticado? De certo modo, sim, mas não é isso não, porque é muito mais do que isso. E o que é interessante a gente levar em conta? Que o carro realmente foi desenvolvido aqui no Brasil como um produto novo, com características próprias. Então, só para você já ter uma ideia, da porta traseira para trás, tudo é novo, inclusive a parte aqui do assoalho. Deu para perceber que a Jeep se preocupou com diversos aspectos, com diversos detalhes. Tem esmero aqui, então é um veículo que traz muitos pontos únicos e bem interessantes mesmo, considerando a proposta dele no mercado. Vale lembrar o seguinte, né? Até pouco tempo atrás, 7 lugares eram poucas opções no mercado e agora as marcas acabam oferecendo alguns produtos bem atrativos e com diferentes concepções para justamente atender diversos tipos de necessidades. E você vai entender daqui a pouquinho porque não faz muito sentido comparar para um mesmo comprador um veículo como esse e uma SW4, porque são justamente propostas muito diferentes. Logo de cara, você vê essa dianteira muito diferente em relação ao Compass. É claro que a plataforma é a mesma, o conjunto mecânico tem alterações, mas a base é similar também. Só que aqui a gente vê uma preocupação com diferenciação. Como ele tem uma pegada um pouco mais premium ainda do que o Compass, que é um SUV médio aí campeoníssima de vendas, a gente já explicou os motivos pelos quais ele vende tanto aqui no Brasil, como você pode ver nesse vídeo. Ali na dianteira você já vê um esmero maior no design dos faróis, do conjunto ali da grade com as 7 fendas tradicionais da Jeep, do para-choque, superfícies mais bem trabalhadas, mais sofisticadas, que mantém o atributo de robustez da Jeep, mas você nota que ali houve um foco especial para transmitir mais sofisticação. A Jeep foi bem sucedida nisso, o visual dele é bacana, chama atenção, é imponente. Agora, quando a gente caminha aqui em relação do que o Compass, isso faz com que existissem diversas alterações também, né? Por exemplo, você pegar a suspensão dianteira, tem novos componentes, novos elementos. Esse Commander aqui, diesel, é o Overland, pegadas. Logo mais eu falo para você sobre as impressões ao dirigir, a calibração e outros aspectos. A gente tem esse entre-eixos maior, a possibilidade aqui da fileira de trás também ter um ajuste, de ser colocada um pouco para frente, um pouco para trás. Espaço interno excelente, muito bom mesmo. Na última fileira também, né? Sempre a gente lembra que os assentos ali são um pouco mais restritos, né? Mais para crianças e pessoas com uma altura menor, mas é um carro que traz elementos bacanas porque permite também muitas configurações de rebatimento dos bancos. Então, por exemplo, eu rodei com esse carro aqui com no máximo 3 ocupantes, então deixei rebatida a última fileira e o que isso proporciona é um espaço fantástico em relação ao porta-malas aí, superando os 600 litros nessas condições, chegando a 661 litros, que é uma medida excelente. Então é espaço de sobra. Outro detalhe, acionamento elétrico. Embora nas medidas ele até apareça a poucos centímetros mais largo
e mais alto do que o Compass. A gente está falando aqui de uma mesma base estrutural, então são aspectos mínimos. E aqui dentro, para quem está acostumado com SUVs derivados de caminhonetes, pode sentir que é um pouco estreito, tá? A minha impressão não é essa, mas eu sei que muita gente pode ter esse tipo de sentimento aqui, né? Afinal de contas, ele se baseia no projeto do Compass, que é um SUV médio. Mas essa solução aqui da Jeep foi muito interessante porque a plataforma é a mesma, consagrada do Compass, do Renegade, da Toro, e como eu já falei diversas vezes aqui no AutoVídeos, eu acho excelente para as condições de rodagem aqui no Brasil. E ela, historicamente, tem um peso elevado, mas aqui no Commander, com esses aspectos novos, a Jeep procurou trabalhar muito bem em relação à redução de peso, utilização também de aços de alta e ultra alta resistência, para que no final das contas, olha só, você segura aí, o Commander mais pesado não passa de 100 quilos a mais do que o Compass. Então a proposta ficou muito interessante. Retomando o papo da lateral, a gente tem, olha só que design bacana, principalmente nessa cor aqui, o branco com o teto preto e ali a integração da pintura dando o aspecto flutuante, né? As colunas aqui muito bem desenhadas e também com um friso cromado ali que complementa esse aspecto de sofisticação do modelo, muito legal mesmo, gostei demais. Agora quando a gente chega ali, principalmente no 3/4 traseiro, ela tem um aspecto mais retilíneo, né? Justamente para otimizar melhor o espaço interno, espaço de porta-malas, e eu acho que a solução ficou legal, ficou harmônica, e principalmente porque o design da traseira explora muito aspectos de horizontalidade. Isso faz com que o carro pareça mais largo do que é efetivamente. Então isso é algo que me chamou muito a atenção, porque como não é um projeto absolutamente novo de um SUV de 7 lugares, a gente tem essa limitação de largura decorrente do Compass. Os designers trabalharam muito bem aí fazendo essas lanternas, né, mais estreitas, com essa régua aí que acaba ligando as lanternas. Eu gostei muito do design, as assinaturas ali em LED, a iluminação realmente muito bonita. Então, olha só os embleminhas aqui dessa versão diesel overland. Isso aí, sensacional. Mas agora vamos dar uma olhadinha no cofre, como que ficou essa história do motor. O ponto é o seguinte, né? É o mesmo motor, só que agora TD380, por quê? Vamos lá. Ele continua sendo um 2.0, chegando a 170 cavalos, mas a gente tem o aspecto de que o torque foi retrabalhado também. A gente tem nova turbina, alguns novos componentes ali, então houve um ganho de torque chegando na região dos 38 quilos. E o outro ponto que é fundamental quando a gente pensa nesse conjunto é o lance de que ele conta com a transmissão com 9 velocidades. Isso permite um escalonamento muito amplo, então sempre o carro está com baixa rotação. E às vezes é necessário que você pise um pouquinho mais forte para ele responder. Isso é tranquilo de se adaptar. No geral é um carro que tem um desempenho muito bom. Não é um super andador empolgante e tal, mas ele dá conta do recado tranquilamente. Isso daí é sensacional. Algo muito legal realmente é quando a gente entra nessa cabine e tá muito bonita, seguindo a remodelação do Compass que você já acompanhou aqui no AutoVídeos. A Jeep deu um salto em relação a acabamento de forma extraordinária. Já tinha dado com o Compass, agora ela subiu um degrau a mais aqui no Commander. Então a gente tem esse volante aqui muito bonito, muito bem concebido. Eu apenas não gosto do lance de que o ajuste de áudio e de troca de música, por exemplo, fica aqui atrás do volante. Eu acho que não é muito intuitivo, mas no aspecto geral, aqui as funções de piloto automático adaptativo, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, são de fácil acesso.
desenho aqui é bem legal. E a gente tem um painel que também acaba tendo esses elementos de horizontalidade. Então, no Commander fica ainda mais harmônico até do que o Compass quando a gente pensa no design externo, como eu estava falando daqueles elementos lá na traseira. Superfícies aqui com acabamento macio, diferentes materiais. Nesse ponto central do painel a gente vê a presença do material aqui chamado suede. Parece um aveludado de muito bom gosto, costuras, um elemento aqui que parece com aço escovado, com friso cromado, é realmente muito capricho. Também black piano, um console central com diferentes cores, assim como a gente encontra na patronagem aqui dos bancos, uma textura excelente aqui de couro, costuras muito bem trabalhadas, a expressão Jeep também nos assentos que são confortáveis, ajuste elétrico tanto para o motorista como para o passageiro aqui na Overland. O design da porta, eu apenas acho que aqui a gente poderia ter um nível de integração melhor em relação às linhas da porta na junção aqui com o painel, mas de forma nenhuma algo que desagrade. A gente vê essas diferentes expressões de tonalidade aqui, materiais de boa qualidade, os botões bem interessantes. Então esse interior aqui tá show, e a gente tem telas aqui, ó, de 10 polegadas tanto no painel, que permite diversas configurações, como na central multimídia e o Connect, que tem Android Auto, Apple CarPlay, inclusive sem fio, e carregador por indução. Mas aqui tem um ponto que só aparece, por exemplo, em testes mais longos, como foi esse que eu fiz. A central é excelente, a resolução da câmera de ré também é muito boa. Agora, houve falhas na comunicação com o Apple CarPlay. Diversas vezes perdeu a conexão com o celular, ficava tentando procurá-lo e não achava. Às vezes ficava 1 hora, 40 minutos e travava. Pode ser algo momentâneo, tá? No momento que a gente estava gravando esse vídeo, uma questão de atualização ali. O que eu tive que fazer? Eu tive que resetar, né? E para resetar, eu fiquei segurando aqui esse botão, né, do volume, que é o mesmo que acende e apaga aqui a tela da central, e fiquei segurando ali por volta de uns 15 segundos. Depois disso, eu conectava novamente, tá? Então, fica essa observação para você. No outro vídeo a gente conta todas as verdades e a real. Agora, ó, é um dia de sol aqui, e olha só que interessante isso daqui. Teto panorâmico nessa versão, muito legal mesmo. Aí quando você viaja, eu peguei muita chuva, né, rodando à noite também, aí você abre aqui, é uma sensação excelente. E a gente tem aqui uma persiana bem escura, como deve ser mesmo, como deve ser. Isso fica sensacional. E vamos falar de segurança também. Vale destacar que aqui a gente tem a presença de itens muito importantes, 7 airbags, né, diversos controles aí de tração, estabilidade, mas principalmente os itens de assistência semi-autônoma do pacote ADAS. Então a gente tem aqui o ACC, isso sim, né? Piloto automático adaptativo, que permite monitoramento dos carros à frente, acelerando, freando, e também assistente de frenagem de emergência, assistente de manutenção em faixa. Aqui também uma outra observação, porque ele realmente é bem intrusivo, assim. Então você vai chegando perto da faixa, a direção fica dura, começa um sinal de trepidação, um pouquinho mais também já entra um sinal sonoro. Realmente é um carro que tem um nível bastante acentuado aí de controle nesse ponto. Quem for comprar precisa se adaptar, e em algumas circunstâncias você também pode desabilitar. Agora, falando das nossas impressões, né? Na cidade, muito bom. Eu tinha uma certa dúvida para saber como ficaria o acerto de suspensão considerando essa roda aqui de 19 polegadas, mas é excelente. Méritos para essa plataforma, que tanto na Fiat como na Jeep acabam entregando soluções muito boas, considerando a realidade local. Então ele filtra bem os impactos, é um carro confortável, com baixíssimo nível de ruído, e a gente tem aqui, ó, vidros verdes também que ajudam no controle da temperatura. Também houve um nível mais elevado
de sofisticação e eficiência em relação ao isolamento acústico. Então o carro é silencioso e eu peguei muita chuva, como eu falei, e assim, você não ouve, algo muito bom. Rodando na cidade foi tudo ótimo, e nas estradas, tanto duplicadas como pista simples, com muito aclive e declive, nas serras do sul, rodei bastante, né? Como eu disse, o carro se comportou muito bem, deu muita confiança nas retomadas, nas frenagens, muito bem equilibrado, também nas ultrapassagens. Então eu gostei muito, só que às vezes o alerta aqui de frenagem acaba acionando aí de uma forma que não seria a mais adequada ali, considerando que você às vezes está acelerando, chegando perto de um veículo para fazer a ultrapassagem, ele dá um susto ali, apita. São pontos aí, as tecnologias vão evoluindo. Mas se é Jeep, tem que vir para o off-road, e agora a gente já chegou nele. E aqui um detalhe, hein? 4x4 diesel, olha aí, vamos para a terra, vamos sentir aqui um pouquinho daquela nossa pisada inicial para ver como é que vão estar esses controles aqui também, em termos de intrusão. Ó, carro com roda de 19 polegadas, a gente já colocando na terra, a pista é tranquila aqui, né? Mas tem veículos que já de cara sofrem quando a gente chega por aqui. E o Commander, ó, é um Jeep, né? Tem que vir pra terra. E no AutoVídeos não tem nutelagem, né? Você tá vendo as imagens aí do carro sujo, é porque a gente testa mesmo e a gente já põe na terra. A gente sabe da realidade brasileira, que não é só de cidade, de capital, de ir no shopping, de levar a criança na escola. Aqui o negócio precisa aguentar mesmo, né? Ainda mais para esse tipo de público, né? Que precisa de um veículo diesel, 7 lugares, 4x4. Então, realmente a gente já coloca aqui. E também para quem compra e eventualmente vai precisar dar uma escapada aí para um sítio ou pegando a estrada de terra. E claro, no Brasil, em diversas regiões aí a gente tem estradas não pavimentadas, complicadas, então precisa aguentar. Então a gente vem aqui já para trazer as nossas impressões. Ó, o carro vem na mão, hein, com muita precisão. E um detalhe bem importante é que o 4x4 dele entra de forma automática, né? E isso é bem interessante. Então quando perde a tração, ele acaba já respondendo. Agora existe a possibilidade do acionamento da tração 4x4 reduzida, se precisar com o carro parado, e também assistente, né, de descida. Tem função aqui de auto-hold, quando você para no semáforo não precisa ficar segurando o carro ali. Então realmente, em termos de nível de equipamentos, a Jeep caprichou. Inclusive nas versões mais de entrada já vem bem recheado o Commander, e dentro da grande estratégia da Stellantis, né, que é dominar o mercado, e está conseguindo em diversas frentes. Aqui até a gente tem preços relativamente competitivos, considerando a realidade brasileira, né? É claro que todos os carros aí tem preços estratosféricos atualmente, mas no momento dessa gravação aqui, ele na faixa um pouco superior aos 300 mil reais. No momento da publicação do vídeo a gente atualiza, porque você sabe, inflação é um fenômeno aí que tem ocorrido de forma forte no Brasil, no mundo. É claro que ela vem em ondas, às vezes tem aspectos, momentos aí deflacionários. A gente precisa ficar de olho para cuidar do nosso bolso. E quando a gente pensa em carro, são caros para comprar, para manter, tem vários desafios. E para você que está na dúvida sobre qual veículo comprar, aqui no AutoVídeos a gente te ajuda com o código dos carros, a nossa série de vídeos com os 8 mapas completaços, com os segredos para você fazer o melhor negócio, evitar arrependimentos, aí driblar as ciladas do mercado e não ficar na dúvida, por exemplo, entre uma SW4 e um Commander. Lá a gente tem um SUV raiz, estrutura de chassi, carroceria separada, aqui é monobloco. Então são propostas muito diferentes, considerando as condições de uso, e por conta disso você precisa levar em conta diversos aspectos. Mas no código você já tem todo o mapa, e ele serve tanto para carros novos como usados. Vale a pena demais, e o preço está super de presente para você. Confere aí, códigodoscarros.com.br, já garanta o seu acesso agora mesmo. E agora você deve estar se perguntando o seguinte: falou de tanta coisa, mas e o consumo? É para
você que acompanha os vídeos de uma forma completa, você sabe que tem muitas verdades aqui no Autovídeos que a gente comenta com você. Então, para quem ficou até agora e acompanha os detalhes do consumo, 10,2 na cidade, cerca de 13 na estrada, o nosso consumo aqui nessa quilometragem média de 14,4. Muito bom, considerando a proposta do carro, todos os aspectos dinâmicos envolvidos, a presença aqui do 4x4. E um detalhe, agora o Commander com esse motor diesel aqui conta também com um tanquinho de Arla 32. Aqui quem acompanha o Autovídeos, a gente fala, né, do mundo dos carros, mas também dos pesados, dos caminhões, dos ônibus, já está acostumado com a Arla 32 aí, que é um componente que ajuda na questão da redução dos poluentes. E fica aí agora também esse ponto para lembrar de se abastecer, mas isso aí demora bastante, viu? É cerca de 10 mil quilômetros o que a Jeep coloca dessa forma. Então agora chegou o momento de deixar o seu like, o seu comentário para a gente bater aquele nosso papo tradicional aqui no Autovídeos. Lembra de compartilhar, ativar as notificações, segue a gente também no Instagram, em todas as redes sociais. Valeu demais pela atenção, muito obrigado e grande abraço!